A gente continua no programa de utilidade pública de hoje, aqui com o Dr. George Amado, pneumologista, falando sobre asma. A gente já trouxe aí várias dicas, então vai lá no YouTube, procura Dana Matos, você vai ter acesso a toda essa entrevista. Tem muita informação importante, tá certo, sobre asma. Às vezes a gente tem asma, a gente nem sabe que tem asma. Tem um ponto, a gente estava tentando relacionar aqui a asma a outros pontos que às vezes coincidem e aí acaba que a pessoa fica confusa em saber mesmo que tem asma. Rinite alérgica, que o senhor trouxe, a asma e refluxo. Vamos lá. Então, assim, hoje a gente chama, brincando com os pacientes, né, no consultório, são as doenças irmãs, né? Geralmente elas estão juntas, a asma, a rinite alérgica, que fisiopatologicamente é o mesmo processo, só que em locais diferentes. A rinite alérgica é na mucosa nasocinusal, né, e esse mesmo processo na asma se dá na árvore brônquica, né? Então, assim, geralmente, como eu já falei aqui, quem tem asma tem rinite e vice-versa. Não 100%, né? Tem pacientes que têm asma e não tem rinite, mas geralmente tem associação. E a outra doença irmã, que geralmente a gente tem que investigar, porque às vezes ela está lá escondidinha, atrapalhando todo o tratamento, é o refluxo gastroesofágico, né? Que basicamente é o quê? É o retorno do conteúdo ácido do estômago para o esôfago e deste para o aparelho respiratório, né? É aquele paciente que vive com um pigarrozinho, que vive com uma tossezinha crônica, uma disfonia, ou seja, a voz de vez em quando dá uma desandada, uma desequilibrada, e não necessariamente tem azia. Isso é importante. Às vezes o paciente tem refluxo, não tem azia, mas está com manifestações respiratórias. Está ali escondido, está silencioso. Escondido e às vezes até o próprio profissional se passa nisso, né? E aí começa a tratar o paciente com asma, não está vendo melhora, quando vê um refluxo gastroesofágico que está ali, né, atrapalhando todo o processo. Então são essas três patologias que geralmente a gente já cai assim em cima no consultório. Ou seja, mais uma vez, tratamento de asma, a gente está vendo aí que é muito também mudança de hábito. Porque, olha, se for refluxo, vai entrar aí numa outra seara, que é a seara ali da dieta. E, olha, nem sempre esses sintomas são perceptíveis. Ou seja, às vezes a pessoa não tem azia, às vezes a pessoa nem tem tanta tosse, mas aí teve aquele cansaço esquisito ali depois de uma atividade física. Então, o doutor George aqui já trouxe várias dicas. E tem, quando a gente fala em asma, primeira coisa que a gente fala em tratamento é a bombinha. Criou-se um estigma. A bombinha, né? A bombinha mata. A bombinha dá problema de coração, né? Não é bem assim, né? A bombinha é uma forma de administrar o medicamento diretamente na via respiratória, né? Porque o tratamento de uns 20 anos para cá da asma mudou, porque antigamente era por via oral, agora é feito diretamente onde está o processo, que é na árvore brônquica. Então, a bombinha nada mais é do que a forma de você inalar, jogar o medicamento inalado para dentro do pulmão, né? Então, por que criou-se esse estigma? Porque algumas bombinhas têm broncodilatador. E o broncodilatador, ele acelera um pouquinho o coração, o que não é contraindicação para uso, né? Geralmente, só contraindica quando é um paciente que tem problema cardíaco sério, com ataque à arritmia. Então, assim, ocorreram já situações de pacientes assim, com contraindicação, sem orientação médica, usar esse tipo de medicamento e realmente dar algum problema cardíaco, né? Mas isso não é o dia a dia, né? Então, criou-se esse estigma da bombinha, que tem problema, dá problema cardíaco, mas não é bem assim. Tem algum limite? Por exemplo, às vezes a pessoa que usa a bombinha, ela passa a usar demais a bombinha, por exemplo, a pessoa numa crise, tem lá, você vai usar de tantas horas, mas aí a pessoa tá com crise, não, peraí que eu vou levar. A gente tem que diferenciar o seguinte: o tratamento da asma, o tratamento medicamentoso, né, porque tem o não medicamentoso. O medicamentoso, ele se divide em duas situações. O tratamento de manutenção, né, que é aquele tratamento que a gente vai fazer com que se controle a asma e não tenha as crises mais, né? Então, nesse tipo de tratamento, você só usa em momentos fixos, né, de manhã, de 12 em 12 horas, pronto. E tem o tratamento de resgate, né? É aquele tipo de medicamento que vai só aliviar o sintoma naquele momento da crise, que são os broncodilatadores, né? Porque, como eu falei, o mecanismo principal da asma é o fechamento do brônquio.
Na hora da crise, ele fecha. O que vai fazer o medicamento vai dilatar, entendeu? Então, assim, nesse tratamento de resgate, aí sim que o pessoal acaba exagerando mais. Mas lembrar que só vai cair na crise aquele que não faz o tratamento de manutenção. Quem faz o tratamento certinho de manutenção, raramente precisa desse tipo de medicamento que vai retirar da crise, o broncodilatador. Quer dizer, entendeu? a bombinha só vai ser usada, geralmente, para aquelas pessoas, geralmente, porque aí a gente precisa ter... Cada caso é um caso, às Sim. vezes você tem esse combo, Sim. às vezes você só tem um fator de gatilho, às vezes você não tem, você tem excelentes hábitos, vai depender muito. A gente não está generalizando aqui, está botando a mesma fórmula para todo mundo, não. Sim, mas a gente está orientando e tentando tirar algumas dúvidas. Tem orientações, por exemplo, você usa a bombinha, vem sempre com uma orientação. Escova os dentes, utilize aquele enxaguante bucal. Isso. Porque as bombinhas utilizadas para o tratamento de manutenção, elas possuem corticoide, né? Uma dosagem mínima que vai atuar apenas na mucosa brônquica, desinflamando a mucosa. Porque, como eu falei, a asma é uma doença inflamatória da pelezinha ali do brônquio, que faz com que ele feche o brônquio. Então, o medicamento principal vai ocasionar o quê? A desinflamação, através do corticoide. Só que, assim, para chegar lá, ele passa pela boca. Então, partezinha, um percentual pequeno, fica na cavidade oral. Então, a orientação dos pacientes que fazem uso de corticoide inalado brônquio através da boca, pelas bombinhas, é fazer realmente a higiene oral após a administração do medicamento. A gente trouxe esse assunto asma porque é grande o número de pessoas que vêm sendo diagnosticadas por uma série de fatores. Mas, olha, às vezes as pessoas, elas apresentam algum atestado. No ambiente de trabalho, é visto, infelizmente, tem algumas doenças que são vistas dessa forma, como se a pessoa estivesse com preguiça de trabalhar. Mas é uma doença que incomoda e que justifica o afastamento em muitos casos. Porque tem gente que tem crises complicadíssimas, crises sérias. Principalmente aquelas crises associadas às infecções respiratórias, né? O asmático, quando pega uma gripe, algum resfriadozinho, é fator gatilho para ter crise asmática, né? E aí você tem que tratar a infecção e tem que tratar aquela crise asmática. Porque às vezes não faz a diferença no dia a dia da gente, mas quem tem asma, com certeza, faz muita diferença, complica muito a rotina. Doutor Jorge, eu queria muito agradecer mais uma vez sua presença aqui no Utilidade Pública. Espero tê-lo também na próxima temporada com mais informações, porque eu acho que problema respiratório não falta. Ok, eu que agradeço. A gente encerra a entrevista do programa Utilidade Pública de hoje, mas você não sai daí. Próximo bloco tem assunto novo e você já sabe, quer conferir mais uma vez todo o nosso conteúdo, vai lá no YouTube, procura Dânia Matos e você vai ter acesso a todas as edições do programa.